Está começando o Jardim Cast. Amém! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que você estava com saudade, eu sei que você estava ansioso, a gente também estava. Mas foi por um bom motivo que a gente demorou um pouquinho mais para soltar esse episódio. A gente estava aqui preparando. Gersinho estava aqui falando grego comigo. Eu tô animado, eu tô empolgado. Buscando o Senhor no quarto secreto, no monte. Agora, isso tudo faz sentido se você já é inscrito no canal. Se você já curtiu esse episódio... Vai perder a benção não, meu irmão. Você não perca esse galardão. Não dê essa bobeira. Se inscreva no canal, os botõezinhos estão aqui embaixo. Você vai demorar 6 milésimos de segundo, não mais que isso. E se for membro do Jardim, vai ficar sem ceia. Olha aí. Você não vai deixar de participar da Eucaristia. Queridos, sejam bem-vindos. Então, dito isso, você já sabe o Know the Drill. A gente vai fechar hoje o prólogo do Evangelho de João. Dentro do prólogo do Evangelho de João, tem pano pra manga aí, tem assunto pra gente ficar uns 4 episódios. Então a gente vai dedicar o episódio de hoje pra gente fechar o prólogo de João. Por exemplo, a pessoa de João Batista, a importância de João Batista, quem era esse cara? No ministério de João Batista tem ali ecos essênicos, né? Quem eram os essênios? Quem eram esses grupos políticos? O que eles faziam? A importância disso. João dá essa pincelada no prólogo. Então, meu professor... Por gentileza. A gente tem pelo menos 2 coisas legais que João fala aqui. A gente tem João Batista, mas a gente tem a revelação da filiação. O que é filiação? E da revelação acerca de Deus. São as coisas principais que faltam pra gente matar. E quando a gente fala de João Batista, a gente fala especialmente... Quando a gente fala de controvérsia, a gente entende por que João Batista entra aqui. É aquele que prepara o caminho pro Senhor, é aquele que vai na frente. A voz do que clama no deserto. É a voz que clama no deserto. É o espírito de Elias... Tem o caráter do Antigo Testamento, mas eu tenho o caráter daquele que vai na frente, do batedor. E João Batista era muito louco, né? Ele era muito louco. Ele era um cara diferentão, era um cara fora das convenções sociais. Tem um lance... Como todo profeta. Naquela época você tem primordialmente 4 grupos políticos atuando ali, né? Sim. Os saduceus, que remontam ao sacerdote de Davi, né? O Sadoc. Os fariseus, os essênios e os zelotes. Os herodianos também. E os herodianos, sim. Então, 5 grupos ali políticos. O grupo dos saduceus estava ligado ao sumo sacerdote, que estava ligado a Roma. Então, o procurador romano era muito próximo ali deles. Os fariseus começaram com uma atitude muito nobre, ou seja, de voltar às origens, de voltar às escrituras. Eles andavam até com os flactériozinhos das escrituras aqui na cabeça. Então, depois se perderam um pouquinho, que começaram a virar super positivistas, assim. Cara que... É a letra fria da lei, o que está escrito ali, a gente tem que cumprir as mishvots, né? As boas obras que todo judeu tem que fazer, são 600 e pouco ao longo da vida. Se você for judeu aí, estiver vendo a gente ou estiver falando alguma coisa, você me corrige aí nos comentários. Então esses eram os fariseus. E os essênios, que eram os sujeitos meio escatológicos, assim, eles acreditavam que o Senhor estava voltando, que a gente já estava vivendo os últimos tempos, e eles se retiravam pros desertos e tal, e usavam roupas, se vestiam de qualquer maneira, comiam gafanhoto, mel e gafanhoto. Então você tem ali identificações essênicas com João Batista? Cara, a gente consegue fazer identificação com os movimentos de hoje. Ainda existem essas categorias de crente e de pessoas religiosas. Os essênicos, a gente... Tanto Jesus quanto João Batista tem um pouco dessa vibe. É a galera que vai pro deserto, é o cara que se retira da presença. Existe isso. O que eu acho que diferencia João Batista dos essênios, né, partindo do pressuposto que são aqueles que a gente encontrou no deserto na época do Mar Morto, né, em 1947, a gente encontra uma galera que vai pro deserto porque olha para a circunstância ali e fala: isso não tem mais jeito se Deus não tiver uma intervenção direta, se ele não voltar e botar ordem. Então a gente vai pro deserto aguardar. E nós somos... Eles acreditavam que eles eram um servo sofredor. Nós somos aqueles que vão sofrer por Israel, para que Israel seja redimida, e o povo vai ser reconstruído a partir da gente. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Assim, que os essênios, a visão deles sobre si, eles encarnavam essa figura do servo sofredor, né? Eles aguardavam aquele que seria o mestre da justiça, né? Sim.
servo que ainda viria, mas eles, como comunidade, eram um servo sofredor. E eu acho que isso tá no prólogo, essa questão de João Batista. Por quê? Porque provavelmente essa galera teve contato, João Batista também teve contato com eles, e muitos ali deviam acreditar, dentro do pessoal que lia, ou dos discípulos, ou o pessoal em Éfeso, porque muitos seguidores de João Batista seguiram Jesus, então era útil até relembrar que João Batista não foi Jesus. Vamos diferenciar, talvez tivessem uma facção assim que valorizasse demais, sabe? Essas facções que encontram um profeta aleatório e esse é igual, não vamos citar nome, mas que é igual a outro, é igual a escritura, então. Talvez tivesse uma questão dessa. E eu digo de paralelo, que eu vou fazer em 2 segundos, Saduceus é a galera da prosperidade. Deus prometeu que o reinado de Davi não vai ter fim, então Jerusalém não vai cair. Aí caiu. Aí essa galera falou, agora ele vai restituir o templo. A gente vai governar, a gente vai ter acesso a dinheiro, ele vai restituir o templo aqui através da gente, a gente vai se juntar aos romanos e vai fazer o que for necessário. Era uma galera um pouco mais da prosperidade, estava preocupada com a promessa, com a Torá, só com a Torá. E se juntaram politicamente aos romanos. Totalmente, eram capazes. Tanto que o sumo sacerdote tinha acesso ao procurador romano, que era um cara meio difícil de acessar. Ninguém acessava Pilatos assim com essa facilidade. O sumo sacerdote acessou assim, quando ele prendeu Jesus. O fariseu era aquele mais legalista, né? Que lia bem a Torá, conhecia, escolhia, a gente vai obedecer bastante, mas fulano ali não tem condição de obedecer porque ele não é tão crente na verdade. O pessoal do tem por aí povo, hoje em dia essa galera? Polêmica. Talvez. O pessoal os nossos ouvintes eles vão talvez identificar pessoas. Se você identificou, põe aí pra gente nos comentários que eu vou dizer pra você se é ou não. E a gente tem, qual foi? Você falou a gente falou dos essênios, dos saduceus e os herodianos. Não, tem os zelotes. Os herodianos, o Vlad vai dizer qual é o paralelo, porque eu pensei dos 4 primeiros. Mas dos zelotes... Inclusive, Jesus chama um dos zelotes pro seu colegiado apostólico. Jesus andava com todo mundo de todos os partidos políticos, fica a referência da galera. Ele juntava todo mundo. Mas os zelotes era a galera que queria revolução. E a gente tem também hoje facções religiosas que acham que você, mudando a ordem social por revolução, por qualquer outro meio, você vai trazer o reino de Deus na Terra. Então, a gente acha que isso é irrelevante para a nossa aplicação do texto, para o entendimento das escrituras, mas João mostra que Jesus já estava lidando com essa galera até hoje, né? A gente tem muitos paralelos que a gente pode olhar e falar, ainda aconteceu naquela época, acontece hoje, vamos olhar para como a escritura nos ensina a lidar. Mas vai lá, e os herodianos? Os herodianos eram um grupo político muito ligado a Herodes, né, propriamente dito. Então a gente pode fazer um paralelo hoje com o pessoal dentro do seio da igreja que busca as conexões do poder político, né, para poder obter algum tipo de benesse, né, alguma coisa do tipo. Vamos falar aí bancada evangélica, mas seria algo próximo a isso aí. Depende de quem tá no poder, né? Que aí só quer estar junto com quem tá no poder. Esse lance é muito legal, esse paralelo que a gente fez, né, com as correntes filosóficas, /religiosas, /políticas da época, porque me vem à cabeça, tem um teólogo também bacana, é o Richard Niebuhr, né? Ele tem algumas questões, mas ele escreveu uma obra muito importante, influente na década de 70, chamada Cristo e a Cultura. Muito bom. E a gente tem ali alguns paradigmas da abordagem entre cristianismo e cultura que, de alguma maneira, refletem também um pouco das abordagens que eram do judaísmo com a cultura do seu tempo na época de Cristo ali, né? Então, você tinha alguns como os essênios que eram mais contraculturais, né? No sentido de se afastar, essa cultura não presta, então a gente tem que ser contracultural. A galera do culto, né? Que se isola, que isola de todo mundo, vai para um canto. Que na história da igreja levou à formação do movimento monástico. Hoje em dia a gente tem um livro também do Rod Dreher, super influente, chamado Opção Beneditina, que eu li recentemente, inclusive, é muito interessante. Então você tem essas abordagens, né? E isso é interessante a gente citar, porque o contexto do judaísmo no qual Cristo agiu, no qual João escreveu, era muito rico. Era muito complexo. Não era assim, né? A gente hoje tem essa ideia de ver o judeu andando com aquele negocinho na cabeça e achar que todo mundo é igual. Hoje não é assim. Muito naquela época menos também não, naquela época, né? Então, é interessante a gente pensar na riqueza desse contexto também e como o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, também está ali mostrando como Jesus lidou com essas correntes, né? E a própria igreja cristã na sua sequência. Eu acho que vale a pena fazer uma contextualização só para o pessoal, quem eventualmente não sabe, se você já sabe, me perdoe, mas se você eventualmente não sabe como é que funcionava o contexto político, quando Roma dominava um determinado lugar, Roma entrava com um poderio militar absurdo, irresistível, e depois que dominava tudo, eles impunham a chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Você está sob o domínio do Império Romano,
a partir de agora, você não tem mais um exército, você é dominado pelo Império, você passa a ser uma província do Império Romano e deve tributos a César. Naquela época, se eu não estou enganado, o imperador era Tibério. De Jesus, sim. Na época de Jesus, o imperador era Tibério. Então, o que acontecia? Você tinha um imperador romano, Tibério, mas Roma deixava você ter algumas coisas. Primeiro, você podia manter o seu próprio idioma, os povos dominados podiam manter o seu próprio idioma, desde que adotasse também o latim. Você podia manter a sua própria moeda, seu próprio idioma e os seus próprios deuses, desde que adotasse também César como um dos seus deuses. A maior parte dos povos que Roma dominou, isso não tinha grande problema, porque todo mundo era politeísta, então mais um deus, menos um deus não faz muita diferença. Ali na Península Palestina foi um problema, porque aqui eles não... Peraí, como assim? César não é deus. Num lugar monoteísta. Então assim, para que você entenda, o Vlá falou sobre os herodianos ligados ao rei Herodes, para não ter confusão. Roma, quando invadiu aquele lugar, permitiu que o rei dos judeus, o rei Herodes, continuasse ali exercendo, ali sentado no trono, exercendo ali uma espécie de poder meio que fictício, mas o poder real era exercido pelo procurador romano, que prestava contas de tudo que acontecia ali naquela província a César, a Tibério, que era o imperador romano. Isso é o contexto político, só para que você entenda mais ou menos. Mas nesse meio tempo, nesse caldo doido aí, aparece João Batista, um sujeito interessantíssimo que está dito aí no prólogo. Heve, alguma consideração sobre o Batista? Que é importante a gente entender também a figura de João Batista sendo apresentada já no prólogo. Algumas pessoas entendiam no passado que o prólogo terminava antes de João iniciar falando de João Batista, o que é um erro, né? O prólogo ele deve ser entendido até o verso 18. Né? Ou seja, a figura de João Batista nos é apresentada como finalizando o prólogo que João faz do seu evangelho. E é um ponto interessante da gente pensar por quê. Se eu não me engano, é o Kostenberger que traz uma dinâmica muito interessante no prólogo, dividindo o prólogo em dois grandes temas. Você tem revelação e testemunho acerca dessa revelação. Né? E é interessante porque é exatamente assim. Revelação, aí os versos seguintes, João fala sobre a resposta a essa revelação. Depois, novamente, revelação e resposta a essa revelação. E aí, essa parte de resposta à revelação nos é apresentada na figura de João Batista. Ou seja, levando os nossos olhos para alguém que recebe essa revelação, que contempla essa revelação de Deus e dá o testemunho que todos nós devemos dar acerca dessa revelação. O testemunho de que, olha, não sou eu a luz, mas eu testifico dessa luz. Vim para dar testemunho dela. Eu não sou digno de desatar nenhum nó das suas sandálias. Convém que, claro, né, esses versos vêm em passagens posteriores, mas desde já, João está preparando o nosso coração para a gente entender que, no que tange ao testemunho sobre esta revelação, nós devemos olhar para a figura de João Batista, que aí tem coisa boa. Né? E todo crente, de fato, tem que olhar para o nosso querido e excêntrico amigo a quem nós vamos dar um abraço muito quando chegar lá, né? Eu também quando quero. Nós estivermos novos céus e nova terra. Você sabe que com excentricidade eu me identifico de imediato. A gente não ia comentar, mas já que você levantou o assunto. Mas é imediato. Gersinho, você falava sobre a questão da filiação, que também é muito presente, muito importante aí no prólogo, né? Com certeza. Cara, tem um negócio. Quando a gente vai olhar, escolher a tradução, como a gente vai abordar os textos, a gente faz escolhas muito intencionais. E se tem coisa que a gente percebe que os escritores têm vocabulários diferentes. Paulo fala de filiação, ele usa vários sinônimos. Mas João é muito detalhado quando ele usa palavras para falar. E aí eu não vou ficar falando do grego para não encher a cabeça da gente com assim, coisas... Fala. O João, ele fala que Jesus é o Huios Tuteu. Huios Tuteu. Ele é o Filho de Deus. E quando ele fala da nossa filiação, nós somos Tecna Tuteu. Se você abrir a sua nova Almeida atualizada ou Almeida atualizada, em 1 de João, ele fala filhinhos. Ele fala Tecna. Mas aqui, no verso 12, ele também fala Tecna.
filhinhos. Isso muda a percepção. Porque o que acontece? O Tecna é o filhinho criança. É a criancinha. É o filhinho. E João está dizendo, ó, verso 12. Contudo, ele veio para os seus, mas contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, ele deu-lhe o quê? O direito de serem filhinhos de Deus. Por quê? Porque a gente entra no crédito do Ruios, do filho maior, que é Jesus. Aí eu tô pensando É disso no que João tá Benjamin falando. agora aqui ouvindo isso. Porque quem é o filho que tem crédito de herança é o primogênito. E aí o verso 18 diz: ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, que está no Benjamim, que está no Benjamim, que é o lugar da destra, é o lugar do filho amado. O filho que está à destra é o filho querido. Só o filho mais velho, ele pode tornar outros, ele tem poder para tornar outros filhos de Deus. Nossa, Gerson, Eita. isso aí vem já respondendo uma pergunta que todo mundo faz e muita gente erra, que a gente já ouviu dizendo: todo mundo é filho de Deus. Não é Errado. não? Não é não? Nesse sentido, não. Errou! Errou. Nesse Como assim, sentido, Vladimir? Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos feitos por Deus, né? Todos nós fomos criados, nós somos criaturas. Agora, o Evangelho é muito claro em nos dizer que filhos de Deus, ou seja, né, adotados na família de Cristo, Somente a adoção. somente aqueles que creem em Jesus, né? Eu sei disso porque essa pergunta foi feita para mim quando eu fui fazer minha profissão de fé com 13 anos no conselho da igreja, e eu errei essa Que maldade essa perguntar isso pra uma criança E eu de 12 errei. anos de idade. Presbítero Álvaro me perguntou: Vladimir, todos são Querido, filhos de saudoso Deus? Aí eu, presbítero. crente, né? Sou todo mundo. Sim, amém. Aí ele: não, eu oi. Errei e nunca mais esqueci. Né? Então todos nós somos criaturas. Agora, filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus e recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Mas posso explicar esse modo do poder? Porque isso é interessante. Porque essa leitura que eu fiz não é uma leitura aleatória. Quando ele tá falando de poder, ele não tá falando a galera que gosta, que já ouviu falar sobre poder, o pessoal mais pentecostal, Oh, aleluia. fala do dunamis, que é o poder de Deus. Mas não é disso que João tá falando. Ele fala do exousia. Exousia é quase a ideia de jurisdição. Ou capacidade de. Capacidade jurídica, não sei. Tipo, é difícil traduzir com uma palavra, mas deu-lhe a capacidade, tornou possível que fossem feitos filhos de Deus. Tornar possível é Tornar, mas aí a gente tenta arranjar uma palavra, fica difícil. Mas a ideia do texto é justamente essa. Quem recebe a Jesus, que é o filho maior, é o filho adulto, porque ruios é o filho adulto. Você usa o pessoal usava para falar dos filhos adultos, que eram descendentes, né? Não no sentido de criança. Esse é o filho que tem poder e autoridade para conceder. A NVT já se traduz como direito. Interessante, bom também. né? Dá o direito. Mas não direito no sentido de você dispor, porque o verso termina de explicar, né? Isso que eu tô falando. Exato. O texto é muito claro. Ele te torna possível que você seja feito filho de Deus. Porque senão você não teria direito a isso acontecer, não seria possível, não existiria poder, capacidade, que tornou possível. O verso 18 fala um negócio, só para poder que fique claro, para quem tá assistindo aí, não pense que o que João tá fazendo no texto, no verso 18, é contradizer outras passagens. No verso 18 ele diz: Deus nunca foi visto por alguém. E você tem em outras passagens, por exemplo, Moisés, que via e falava com Deus face a face. O que João tá fazendo aqui não é contradizer isso, mas pelo contrário, o que João tá dizendo tudo bem, Moisés falava com o Senhor face a face, o rosto até resplandecia, mas ninguém viu o Senhor como Jesus viu. É outra coisa, não é uma contradição. E é nesse contexto que é lindo de dizer que a verdadeira imagem e semelhança de Deus é o Jesus Filho. Cristo. É o Filho. Isso é lindo demais. Isso é um espetáculo. E por isso que a Bíblia diz isso, né? Que quem vê a mim, vê o Pai. É nesse sentido, né? De que Cristo Jesus é a perfeita imagem e semelhança do Pai, de Deus, né? E essa é a ideia. Deus se revela, né? E eu acho bonito, aqui a gente ainda tá no prólogo, né? E, enfim, a gente podia ficar aqui horas a fio, como já estamos algumas já, inclusive, nesses primeiros 18 versículos, mas eu confesso a vocês, assim, que eu fico em dúvida de qual é a imagem mais bonita que esses 18 primeiros versículos trazem. Porque é claro que essa ideia da palavra se fazendo carne é espetacular.
né? É espetacularmente do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista da teologia. É incrível, assim, é maravilhoso. Mas essa imagem de Cristo Jesus se tabernaculando... Muito sensacional. Né? E a gente vai ver várias das histórias que vão vir a partir do capítulo 2, onde Cristo Jesus afirma ser o templo. Isso. Né? A gente vai ver, e ninguém entende quando ele fala isso. Ó, isso aí vai derrubar e eu vou reconstruir em 3 dias. Ninguém tá falando entendeu. Da ressurreição, Ninguém entendeu. Né? Quando ele purifica o templo, ele vai depois de novo fazer isso, né? E ele vai trazer reiteradamente essa imagem de eu sou o templo. E a gente vai perceber, eu fico com esse feeling, eu não sei vocês, de que os discípulos, os apóstolos, não entenderam Também não, o que Cristo Jesus estava falando. Certamente Uma não. boa parte da história. Tipo assim, e eu acho que um pouco The Chosen mostra um pouquinho isso, né? Tipo assim, quando ele fala uma coisa, ele sai e os caras falam... Vem cá, Você entendeu? Não, todo mundo finge que entendeu. aí Finge quando que ele sai, entende, balança a cabeça, Entendeu, claro. Pedro? Entendeu? Aí você entendeu o que ele falou, né? Algumas e eu fico adaptações imaginando... pra telona é muito legal. Vai Tem coisas que perguntar, aí Pedro olha assim pra falar assim, Senhor, era pra gente estar entendendo isso? E eu fico imaginando que quando Cristo ressurge, né? Que cai a ficha, tipo, caraca. Era isso. Era isso que ele estava dizendo. Então, assim, nesse ponto, essa imagem é muito bonita, né? Porque o que era o tabernáculo? Né? De uma maneira bem simples, era o local onde Deus habitava com seu povo. Né? Em grossíssimo modo, era um local físico, específico, onde Deus habitava em meio ao seu povo. E quando Jesus Cristo diz que ele é o templo, ele é o tabernáculo, ele é o lugar no qual nós habitamos com Deus. Isso é de uma Lindo. beleza. Moisés encontrava Deus na tenda do encontro. A nossa tenda do encontro é Cristo. Lindo. E aí, uma coisa interessante, lá só pensando aqui, muitas pessoas hoje podem pensar, bom, se Jesus é o meu lugar de encontro com Deus, eu não preciso da igreja. Assim, eu não preciso estar, né, nesse ambiente. E é exatamente o oposto. Porque o C.S. Lewis, ele, se eu não me engano, eu não me lembro agora se é no Simplesmente Cristão ou no Cristianismo Puro e Simples, na verdade, ou nos 4 Amores, mas ele tem algo que eu acho muito legal da gente pensar. Dentro dessa ótica de Jesus ser aquele que revela a Deus, Jesus ser a verdadeira imagem e semelhança de Deus, Jesus ser a nossa tenda do encontro com Deus. Nós estamos aqui, nós 4. Se o Senhor chamasse você agora, eu não teria... Cada um de nós 3, nós não teríamos mais de nós. Nós teríamos menos. Porque existe uma parte... Isso tá nos 4 Amores. Nos 4 Amores, né? Existe uma parte de mim... Só eu. Que só você consegue suscitar. Então, é necessário... A amizade, né? Também. Exato. Então, é necessário que... para que o Vlá e o Gersinho me conheçam mais... Eles precisam de você. Porque tem partes de mim, tem uma risada minha, tem uma só eu tiro. que só você consegue extrair. E é assim com o nosso Deus. A gente, Jesus é a nossa tenda do encontro com Deus, mas a gente não vai a essa tenda sozinhos. Porque quanto mais a gente tiver, mais irmãos e estivermos juntos em comunidade, a gente vai conhecer mais desse diamante que tem faces diferentes, mas é um único diamante, mas a gente conhece mais tendo outros perto conosco dentro desse contexto a expressão comunitário. plena da alegria é coletiva. A gente que é músico, toda vez que você descobre uma música legal, qual a primeira coisa que você faz? Manda pra... Pô, vou mandar pra fulano. Ou rios no Instagram. Ou rios no Instagram. Você vê um negócio muito engraçado que você riu, chorou de rir. Cara, o Vlá tem que ver isso. E aliás, é uma arte moderna, né? De você selecionar pra quem você manda mais. De tipo, esse aqui eu vou mandar pra fulano, esse aqui não, esse aqui não tem. tem. Com o gosto desse. Esse vai gostar desse. É isso. Assim, a expressão plena da alegria é comunitária. Se você vê um negócio que é muito divertido, que é muito engraçado, só vai ser pleno se eu puder mandar pra você, que você vai rir também. Aí você viu, Gersinho? Uma música muito legal, descobri uma banda nova. Cara, o Vlá tem que ouvir isso aqui. Se a expressão plena da alegria fosse um negócio só meu, essa vontade não brotaria. Então é óbvio que tem que ser comunitária. Lindo. E quem é membro aqui do Jardim, se você não é ainda, ouça. Tudo errado.
que a gente tem batido nessa tecla, que a santificação é um projeto comunitário, né? Para traduzir, o que eu estou querendo dizer? Santificação é o processo de nós nos tornarmos progressivamente, dia a dia, mais parecidos com Cristo. É isso que a vida cristã é. É você, dia a dia, se tornar mais parecido com o nosso mestre. Só que isso a gente faz em comunidade. Comunhão. A gente não faz isso sozinho. Isso né? tem Isso é muito continuidade, bonito. cara, com o evangelho. Porque se Jesus encarnado, ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, com o povo daquele tempo que andou com Jesus, ele faz o que no capítulo 14, 16? Ele fala: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar você com outro consolador, outro que Santo. seja presença, que mantenha vocês em comunhão com Deus, que faça isso acontecer. Ele fala: eu vou preparar lugar para vocês e eu vou mandar o Consolador para vocês não ficarem sozinhos, porque vocês vão continuar junto de Deus. E ele vai, e no capítulo 20, ele sopra o Espírito Santo e derrama o Espírito Santo na comunidade que está reunida com medo. Lá no capítulo 20. Isso acontece hoje, e aí Paulo fala disso. Ele fala que o que une a igreja não é afinidade, não é porque a gente gosta de mandar rios um pro outro. É porque nós fomos salvos pelo mesmo Deus e fomos batizados pelo mesmo Espírito e unidos pelo mesmo Espírito. Amém. O Espírito ainda manifesta essa unidade. Assim como o povo tinha a presença de Deus no deserto, no tabernáculo, no meio do povo, o Espírito Santo no meio da igreja faz com que essa presença de Deus seja manifesta na comunidade. Amém. Ninguém Essa caminha sozinho. verdade em comum entre nós que permite que nós sejamos um corpo. Né? Exatamente. É essa verdade em comum entre nós, que é a palavra de Deus, que permite que homens e mulheres de diferentes contextos, diferentes histórias, possam conviver e se amar. Porque há um solo comum para a gente Graças a Deus construir. por isso, né, cara? Graças a Deus. A gente não é... Aí eu falei dos discípulos de Jesus justamente por isso. Porque é um zelote que quer derrubar Roma. É um saduceu que quer fazer conchavo com Roma. Um cobrador de impostos corrupto. Um cobrador de trabalha impostos pra que Roma. trabalhava para Roma. Você tem um cara... Aí você tem a galera que segue a lei de Jesus e quer obedecê-lo. Você tem uma salada de pessoas que seguiu Jesus e Jesus andava com todos eles porque o foco era ele mesmo. Então tudo se voltava para ele. Isso que pauta a nossa unidade, não é a nossa afinidade, não é porque nós nos gostamos. Na verdade, a gente se gosta mais porque a gente Essa serve ao unidade mesmo existe. Senhor. Porque existe essa unidade que é baseada no Espírito Santo. A gente caminha junto, cara. Senhores, Isso é até o bênção. 18 a gente tem temas muito densos, mas assim, do 19 em diante, vou dar uma pincelada aqui para poder a gente caminhar pro fechamento desse episódio. A gente vai, para você que tá chegando agora, você volta um pouquinho, assiste todo. Tivemos 2 episódios anteriores. Curte aí o canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho, você já sabe como é que funciona. A gente vai caminhar por todo o Evangelho de João. Pô, a gente não pode falar do 18 não, cara. Pelo amor de Deus. Um segundo. Pode. Eu falo rápido, eu falo Pode. Tá bom rápido. demais, tá bom Vai. demais. Eu falo rápido. Porque tem... A galera ignora Moisés aqui nesse final. É verdade. Porque o que acontece? Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Isso é fato. E o que acontece com Moisés em número 33? É número 33, né? Eu tô falando de cabeça. Número 33, em nome de Jesus. No Sinai... Não, sempre que a gente faz citação, a gente tem que ter a cola, mas eu tô sem cola aqui. Moisés pede: eu quero ver a tua glória. E Deus fala: você não pode ver minha glória. Eu vou passar. E eu vou botar você na fenda da rocha. E vou botar minha mão. E você vai ver. Mesmo assim, você vai me ver de relance pelas costas. Como diria o muçulmano, vai ver de costas. Vai ver de frente, não. Porque você não pode me ver, senão você morre. E o que ele recebe de Deus? A lei. Uma orientação da vontade. Mas o que acontece em Jesus? Aqui, João está colocando Jesus num outro patamar em relação a Moisés. Ele fala: ninguém viu a Deus para poder revelá-lo completamente, porque a lei não é revelação completa. A lei é uma faceta, a lei é parcial. Mas aquele que vê ao Pai plenamente, que na verdade ele não só vê ao Pai, na verdade ele é filho. Na verdade ele é o filho unigênito, o único do seu tipo. Na verdade, ele está ao lado do Pai no lugar de honra, como um filho amado, preferido. Esse que tem esse grau de intimidade é o único que pode revelar Deus. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ele é o único caminho. Ah, verdade. Por quê? Porque ele está ao lado do Pai. Ele é o Filho unigênito. Só ele pode tornar conhecido. E a última palavra é linda. Ele faz exegelmai do Pai. Ele faz exegese do Pai. E aí pra galera, né, que já ouviu falar de exegese, ele faz a interpretação. Ele revela o Pai. Só Jesus revela Deus de verdade. A gente vive num mundo doido que todos os caminhos levam a Deus. Num certo sentido, sim. A gente vai ter que se ver com Deus e resolver o nosso assunto com Ele. Mas se você quer ter comunhão com Deus, encontrar salvação e paz, Jesus, desde o começo, Ele se coloca como o único
que é o caminho para de fato você ter comunhão com Deus. Ele é o único que revela Deus, porque ele é o único filho. E isso é muito legal, Gerson, se a gente lembrar da transfiguração, né? Tá lá. Vimos a sua glória. Em vários lugares, né? Mas eu tô lendo aqui Mateus 17, né? Quando Jesus, né, aparece e aparece ali Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, né? Nesse sentido, assim, de mostrar claramente que Jesus não está no mesmo nível de Moisés e Elias, né? Que para os judeus do Segundo Templo, né? E aí vale também de contextualizar, porque a gente vai ver isso lá também no prólogo com João, né? A partir do versículo 19, com João Batista, que perguntam, você é Elias? Né? Jesus também pergunta, quem dizem que eu sou? Alguns dizem que você é Elias. O que é isso? Né? Que havia uma promessa, né? Havia uma profecia, um anseio de que quando o Messias viesse, né, viria um novo Elias, né? Viria um novo profeta. O mesmo espírito de Elias. Exatamente. Então era um anseio popular da época que um sinal da vinda do Cristo, né, do Messias, do ungido, era um novo Elias, né? E aí perguntam para João Batista. É você o cara? Você é esse cara? Ele fala, não. Inclusive você vê como... Mas Jesus diz, O povo tava tão sedento que o povo pergunta assim pra ele assim, já que você não é, por que então que você batiza? Já que você não é Elias e tal, por que você batiza? Aí João dá a célebre resposta, né? Eu batizo com água. Eu batizo? Não, tudo bem. Eu entendi onde você quer chegar. Eu batizo com água, mas há de vir aquele que batizará. Heavy, considerações até o 18? Lá já deu uma pincelada aqui do 19 pra frente, acho que já te cortou, pastor. Não, só que a gente poderia ficar aqui, tá bom demais, a gente poderia ficar aqui bem mais tempo falando de todos esses temas, né, no prólogo. Tô bebendo aí de vocês. Meus queridos, eu tenho uma consideração para final do prólogo, porque, veja, é lindo aqui quando a gente pega, né, e vai ler aqui no versículo 10, né, em diante. Claro, né, João tá escrevendo isso já muito próximo do final da vida dele, então ele sabe toda a história que aconteceu com Jesus, né? Então o prólogo ele é quase que também como uma espécie de um resumo, né, de tudo que vai vir pela frente no livro, né? E ele vai dizendo, né, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, né? A gente vai ver isso ao longo do relato, como Jesus Cristo não foi aceito pelos seus, né? E é muito claro isso, que o público inicial do discurso de Jesus era o povo judeu, né? Isso é muito claro nas escrituras, mas os judeus não o receberam, né? E aí vem essa promessa que eu acho linda e eu sempre fico emocionado quando eu leio, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, o que me remete ao diálogo com Nicodemos, por exemplo, né? Muito, muito claramente, mas de Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. E aí eu quero então fechar essa menção do prólogo com um dos versículos mais conhecidos e mais recitados e Jesus, que a gente possa sempre decorar esse versículo, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou fazer uma tradução, Vladinho, freestyle aqui para quem está nos ouvindo, e tenta ouvir esse versículo como se fosse direcionado a você, tá, que está nos ouvindo, né? Porque Deus amou você, que está nos ouvindo, de tal maneira que deu Cristo Jesus, o seu Filho unigênito, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Amém. Eu tenho uma pergunta que eu quero também que os três respondam pra gente fechar o episódio de hoje. Vou começar por você, Vlá. Por que a gente deve ler... Desculpa. Por que a gente deve estudar e meditar no Evangelho de João nos dias de hoje? Por que o Evangelho de João, então, é só um documento que ficou no passado? Não. Ele aponta a divindade do Cristo. Por que a gente deve ler, estudar, meditar continuamente no Evangelho de João hoje? Porque ontem, hoje, sempre, a gente precisa ter o Evangelho pregado aos nossos corações todos os dias, né? A Bíblia ensina pra gente isso desde Deuteronômio 6, com o Shema Israel, né? Que a gente esquece. A gente apaga, o fogo apaga, a empolgação apaga, a vida acontece, os problemas se sobrepõem, né? As dívidas, os boletos, os problemas de saúde dos filhos e dos pais, enfim. Então, João, Mateus, Marcos, Lucas e toda a Bíblia, o Evangelho em si, a gente precisa desesperadamente lê-lo hoje
além dele ser uma obra literária extremamente rica e muito bem escrita, além dele ter uma visão toda única do apóstolo João sobre quem é Cristo Jesus, porque o Evangelho de João prega quem Cristo é, né? E a gente precisa ser relembrado diariamente quem Cristo é, em quem a gente crê, por que a gente crê, o que Cristo fez por nós e o que nos espera no porvir. Biel, por que o Evangelho de João é importante para o nosso estudo, para a nossa meditação hoje? De forma muito objetiva, porque eu sei que eu preciso de graça e de verdade. E no próprio prólogo, né, João fala que graça e verdade, né, nos são reveladas, né, através de Cristo Jesus. E o Evangelho de João, como a gente tem falado nos episódios anteriores, ele nos mostra Jesus dessa forma tão especial e bela. Então, receber graça e verdade com a beleza, através da beleza desse Evangelho é bom demais. E esse caminho, ele não termina quando alguém vem à frente da igreja e professa a sua fé, é batizado. A jornada do discípulo, ela é constante. Então a gente precisa estar sempre voltando para a cruz, sempre voltando para esse caminho do vem e vê que Jesus tanto fala nesse Evangelho. Excelente. Gersinho, por que nós devemos estudar, meditar, ler o Evangelho de João hoje, atualmente? Porque o Evangelho é a revelação da boa notícia, mas como diz o verso 16, é graça sobre graça. Na verdade, graça sobre graça não faz jus. É graça que superabunda a graça. É graça que transborda a graça. E a gente vive na nossa vida buscando conquistar a graça dos nossos pais. A gente fala de filiação, a gente tenta conquistar a graça de Deus, mas em Jesus a gente recebe gratuitamente graça que transborda, que superabunda a graça. Para quem encontra Jesus, a busca já acabou. Para quem já encontrou Jesus, é a mulher samaritana que não precisa de outra fonte. E se você já encontrou Jesus, meu irmão, beba dessa fonte, você nunca vai passar sede. Mas se você ainda está procurando, a resposta, a tua água para beber está aqui na mesa posta. A gente te convida a tomar e encontrar saciedade para o seu coração. Amém. E se você não encontrou ainda, para de procurar. O que você busca, você só vai achar em Jesus Cristo. Você está na internet, a gente quer trocar uma ideia com você. Manda pra gente um direct, manda uma mensagem, escreve aqui nos comentários, a gente vai fazer questão de entrar em contato contigo. Coloca a tua dúvida, coloca a tua questão, coloca o teu pedido de oração, isso é muito importante. Eu queria te agradecer por você ter ficado com a gente até agora. É muito importante a tua audiência, o seu apoio ao nosso projeto, muito legal. Obrigado pela tua curtida, pelo teu comentário, por ter compartilhado. Isso é muito importante para o algoritmo entender a relevância do nosso vídeo e levar isso para pessoas que precisam. Então, obrigado pelo teu apoio. Se você tá com a gente até aqui, o episódio próximo vai falar sobre os milagres que apontam para a graça, para a glória. Você não pode perder, tá muito legal. Então, a gente vai soltar pequenos cortes desse próximo episódio ao longo da semana, mas na data combinada, como você já está acostumado, vai sair o próximo episódio. E eu quero rapidinho orar com você. Você não precisa fazer nada. Fica aí onde você está. Senhor Deus, abençoa a vida de quem está nos assistindo. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, Senhor, conosco através da internet. Obrigado porque o Senhor dotou a humanidade de inteligência para que fosse possível o desenvolvimento dessa tecnologia. Vai ao encontro de todo o coração, Senhor, e enxuga toda lágrima, como a gente sabe, a gente tem certeza que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.